Olá, sou o Gustavo Bimbati e nesse vídeo nós vamos falar como tirar um som bonito na viola e em todos os instrumentos de cordas. Se você está cansado de produzir aquele som, o famoso som de arame, o som de viola de caixa de maçã, o som de taquara rachada, todos esses sons aí que são considerados sons esquisitos, está buscando um som bonito, está buscando tirar o máximo do seu instrumento, tá? Seja seu instrumento qual for, seja seu instrumento um instrumento de fábrica, ou seja seu instrumento um instrumento de autor, tá? Eu vou te mostrar nesse vídeo que é possível sim tirar um belo som do instrumento que você tem hoje. No meu estudo de viola, considero 4 coisas muito importantes para uma bela produção de som. Mão direita, que eu considero 90% da boa produção sonora, está ligado a esta mão, que é a mão direita, a mão do arco, tá? Tá ligado a ponto de contato, velocidade e pressão do arco sobre as cordas. Existe um fator também que é pré-requisito, que é ter um bom empunhamento de arco, dedos flexíveis, né? Isso tudo aqui funcionando muito bem. Para conquistar uma boa mão de arco, primeira parte, eu acho que talvez a parte mais importante, é a questão da pinça. Nós temos uma pinça aqui que ela se prende polegar, dedo médio, o dedo anelar, aqui eu gosto de brincar que ele aqui em cima da bolinha branca, o minguinho em cima da vareta do arco e o indicador levemente flexionado aqui nessa primeira curvinha aqui do dedo, tá bom? Então, tendo essa pega de arco, nós temos que ter uma pega que não seja uma pega que esteja totalmente apertando, assim, né? Uma mão tensa, que não é possível produzir som nenhum com uma mão tensa. Tá? Tem que estar uma mão flexível, que a gente consiga ter esse movimento aqui, tá? Esse movimento, né? Que é empurrar para trás e puxar para trás e empurrar para frente o arco. Tá? Consiga fazer esse exercício aqui, que é um exercício de pronação e supinação. Pronação quando eu tenho esse movimento, supinação quando eu tenho esse. Tá? São pré-requisitos, tá? E conseguir fazer um círculo pequeno com o parafuso do arco e um grande círculo aqui com a parte superior do arco. Vou fazer aqui mais para baixo. Não sei se está aparecendo na câmera, então vou fazer aqui para que você possa ver. Tá? Isso aqui é um pré-requisito para a gente poder começar a falar de produção sonora. Tá? Como eu havia falado, dos 3 elementos que eu considero elementos fundamentais para a mão direita, que é ponto de contato, velocidade e pressão nas cordas, tá? Eu entendo que eu tenho ponto de contato diferente. O que é ponto de contato? É a região aonde o arco encosta na corda. Tá? Mais próximo do som, mais próximo do cavalete, eu tenho um som mais estridente, mais próximo do espelho, eu tenho um som mais apagado. Tá? Na orquestra ou na técnica de arco, nós vamos encontrar, quando a gente quer um som mais apagado, um som mais próximo aqui da região do espelho, a gente vai encontrar a palavra escrita sul-tasto, né? Em cima do tasto, em cima dessa parte preta aqui. Ou sul-ponticello, quando eu quero mais próximo aqui do cavalete. Nós vamos tocar numa região, mais ou menos uma região mediana aqui. É uma região que funciona praticamente para todas as cordas. Né? A gente tem algumas exceções, a corda dó, que é um pouquinho mais para lá, e corda lá um pouquinho mais para cá, né? Que é a corda mais aguda. Então, quanto mais aguda a corda, né? Se a gente estiver pensar no violino, né? Quanto mais aguda a corda, mais próximo do cavalete, para a gente produzir um som médio, né? Não estou falando em um som forte, nem um som piano. E quanto mais grave a corda, mais próximo um pouco, tá? Não vai exagerar. Próximo um pouco do espelho, tá bom? Então a gente pode ir um pontinho de contato para lá. A gente
pode dividir isso aqui em 5 partes. Que muito próximo do cavalete, segundo ponto de contato, terceiro, que é mais ou menos no meio, quarto e quinto. Então vamos lá. O terceiro ponto de contato para a corda Sol e Ré, quarto ponto de contato para a corda Dó e segundo para a corda Lá. Basicamente isso, tá? A gente tem esse ponto de contato para as cordas soltas. Vai variar conforme eu for subindo as minhas mudanças de posição, vou também ter que automaticamente, por ter diminuído o comprimento de corda, puxar para cá, puxar um pouquinho mais para cá o arco, né? E ir para um ponto de contato mais próximo do cavalete. Conforme eu vou voltando para a primeira posição, eu volto o ponto de contato um pouquinho mais para lá. Tá? Então, essa é uma das questões. Ponto de contato. Se eu tiver um belo de um ponto de contato e não tiver uma pressão adequada, não adianta nada. Não adianta nada eu estar num ponto de contato ideal para aquela corda, sendo que eu não tenho pressão nenhuma. Fica aquele som, eu vou brincar, os flautistas que me perdoem, som de flauta, né? Que é mais vento do que som. Né? Um som ruim de flauta, tá? Não estou dizendo que a flauta tem esse som, mas um som que a gente chama de flautato, tá? Que é um som com bastante vento. É mais força, é mais movimento do que propriamente o som flautado, né, que eles chamam. Flautato, tá? Eu tenho também, tá? Então não adianta nada eu estar no ponto correto sem pressão. E também não adianta eu estar no ponto correto com muita pressão de arco. Né? Não conseguir produzir som nenhum. Eu vou ter que equilibrar essa questão entre muito peso e entre nem um pouco de peso. Um peso mediano. Tá? Então, uma produção de som, uma questão de peso aqui mediana. Nem muito pouco, nem muito peso. Para cada corda vai variar um pouquinho. Tá? Por exemplo, para a corda Lá, eu vou ter que adequar a espessura da corda a quantidade de pressão, tá bom? Para a corda Dó também, mesma coisa. A corda Dó é mais grossa, então eu preciso um pouco mais de pressão. Adianta eu ter muita pressão e pouca velocidade de arco? Também não. Novamente, ponto de contato correto, bastante pressão e pouca velocidade de arco. Fiz aquele som de porta rangendo, né, de portão enferrujado. Tá? Se eu posso até tocar com bastante pressão, mas com uma boa velocidade de arco, uma boa quantidade de arco, eu vou tocar um som com uma intensidade mais forte, né? Um som muito forte. Se eu toco, então, com um ponto de contato correto, pouca pressão e muito arco, não dá certo. Faz aquele som flautado que nós já vimos falar. Então, para mim poder ter um som bonito com pouca pressão, que seria um som piano, menos arco. Tá ok? Então, nós temos que saber se adaptar com essas 3 questões. Ponto de contato, velocidade e pressão nas cordas. Os pontos que eu considero importantes, né? Já tirando aqueles pré-requisitos do arco que eu havia mencionado. Mão esquerda, uma questão muito importante aqui da mão esquerda é nós conseguimos tocar com o dedo numa posição que eu consiga ter um pouco de carne dos dedos, né, sendo encostada aqui na corda, e que eu não tenha unha encostando, e que eu também não tenha muita essa parte de região mole do dedo, que favorece uma desafinação, tá? Essa regiãozinha da ponta do dedo é uma região muito boa para ser tocada, porque ela tem carne, ela também não encosta na unha, tem um ponto bem específico que vocês vão perceber em cada mão, né? Que vocês vão colocar bem naquele pontinho que ele tem de tudo um pouco. Uma partinha um pouquinho mais dura, né? Ele consegue ter uma boa pressão, uma boa agilidade e uma precisão na afinação. Tá? E aí, o que acontece quando a gente toca com um som bonito? A nossa afinação melhora. Você conseguindo produzir um belo de um som, tá? Com a mão direita, a sua afinação automaticamente ela vai melhorar, porque você vai passar a escutar as notas. Eu entendi no meu estudo que não adianta eu estudar afinação com som muito piano.
Porque se eu começo a estudar piano uma passagem que é forte, às vezes a gente vê alguém estudando assim, deixa eu estudar esse trecho para me afinar. E aí ele não pressiona os dedos, ele não pressiona o arco, e aí de repente ele vai tocar aquela passagem com pressão, tanto na mão esquerda como na mão direita, e aí soa tudo desafinado, tá? Então a gente precisa estudar a afinação com um som bonito, um som relaxado, um som que as cordas vibrem, tá? Tem uma boa vibração de cordas, tá bom? Então procura fazer um equilíbrio entre tudo. Alguns exercícios que podem ser feitos que vão nos ajudar a ter um som melhor. Primeiro exercício, escala. Escala com uma boa produção de sonora, com uma boa quantidade de arco, tá? 2 tempos para cada nota, com um pouquinho de vibrato. Mas alguém pode falar, mas não pode vibrar em escala. Quem disse? Está escrito aonde que não pode vibrar em escala? Tá? Isso é uma conversa de alguns professores. Tá? O que a gente toca totalmente sem vibrato? Nada. Tá? Pode ser que em algum momento, ou em alguma parte do estudo, eu faça talvez um pouquinho sem vibrato, mas já logo indo para o vibrato. Tá? Lembra que tudo que tiver estático é tenso. Todo movimento que tiver estático, ele está tenso. Tá? Todo movimento. Tudo que tiver movimento, não está tenso. Ele está relaxado, ele está conseguindo ter um movimento, está relaxado a ponta dos dedos, né? Um pouco de vibrato é sadio em tudo, tá? Tá? Não precisa fazer aquele vibratão, né? Do Brahms, né? Ou do arpegione que eu toquei agora há pouco. Tá? Esse vibrato talvez não, mas um vibrato mais relaxado, sinal de relaxamento. Ok? Lembrando, tem que estar com um som bonito. Não adianta fazer vibrato sem estar com o som flautato, né? Não adianta fazer vibrato aí, tá ok? Tá. Esse é o primeiro exercício. Outro exercício, agora quer fazer um exercício sem vibrato? Vamos fazer corda solta, tá? Cordas duplas, tá? Não acredito que estudar corda solta, uma corda só vai ter algum benefício para produção sonora. Eu acredito sempre em 2 cordas, em corda dupla, porque ela não permite que eu faça nem um pouco desse movimento, o arco não pode tremer na corda dupla, que senão falha uma das cordas. É mais fácil para a gente identificar no nosso estudo, tá bom? 3, 4, 2, 3, 4. E aumentando essa quantidade de arco até chegar com 32 tempos, tá bom? E também diminuir, até ficar com meio tempo, né, por arco. Pam, 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 pam. Pam, 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 tá? Vai ajudar a gente na produção sonora. Outro exercício que pode ser feito são os exercícios de mão direita, né? Aqueles exercícios sem instrumento, ou exercícios pré-instrumento, que é aqueles que eu já passei no começo do vídeo, né? Volta um pouquinho lá, você vai ver os exercícios que estão ali. Esses 3 exercícios vão te auxiliar numa boa produção sonora. E uma dica bônus aí, uma quarta coisa que você pode fazer que vai te ajudar muito na produção sonora. Se gravar. Hoje qualquer um tem um smartphone em casa, tem um aparelho de gravação, ou seja, uma câmera. Se grava e escuta depois, tá? Como que você faz para gravar num smartphone e ter uma qualidade de som melhor, tá? Para não ficar aquele som de lata. Ah, mas o meu smartphone estoura tudo o som. Pega aqueles foninhos de ouvido que tem microfone, sabe? O mais ruinzinho que for, né? Aqueles que você paga, acho que hoje, né? Que hoje paga R$6, R$5 aí na rua, tá? Aquele microfoninho, ele já é melhor que o microfone do celular. Porque aquele microfone do celular, ele é feito para conversa telefônica, tá? E aquele microfoninho do microfone, ele já é um microfoninho já um pouquinho melhor,
Tá? Então, muitos YouTubers aí, muitas pessoas usam aquilo como um microfone de gravação. Então, você pode pôr no seu celular, deixa o foninho de ouvido lá com o microfone, e você vai ter uma qualidade sonora já um pouco mais próxima do real. Se gravar e se escutar depois, tá? E começar a perceber o seu som mais próximo da gravação. O pessoal da minha geração, né, que nasceu um pouquinho antes aí de todo mundo ter acesso aí ao smartphone, quando eu ganhei quando eu era pequeno um gravadorzinho, e aí de vez em quando eu me gravava assim, falando, conversando com alguém, e aí depois eu escutava aquela gravação e eu sentia como se fosse um extraterrestre falando ali. Eu falei, não, aquela não é possível que seja a minha voz. E hoje, né, com os aparelhos, a gente tanto fazer aquelas gravações no WhatsApp, você grava e depois ouve o que você gravou, a gente cada vez mais passa a se reconhecer quando a gente se grava, reconhecermos a nossa voz. Então, uma dica infalível aí seria essa: se gravar, procura se gravar, se não for possível todos os dias, pelo menos a cada 2, 3 dias, uma vez por semana, se grava e escuta depois, tá? Mas faça uma escuta crítica, não uma escuta que seja pejorativa, tá tudo ruim. Eu não acredito muito nisso quando você vai fazer aula com alguém e a pessoa te fala, tá tudo ruim, tá desafinado. Mas que notas que estão desafinadas? Em quais posições estão desafinadas? Tá? Aonde o som não está bom? Por que ele não está bom? Você tem que fazer essas perguntas. Não é só se ouvir lá, não, tá ruim e tal. Aí você fica tristezinho assim tal, e não resolve nada. Tá? Escuta com crítica, mas fazendo perguntas. O que não está bom? Aonde não está bom? E o que eu posso fazer para melhorar? Procura ver dentro desses 3 elementos. Ponto de contato, velocidade e pressão de arco. Tá no lugar certo, tá tudo correto, então provavelmente o problema seja na mão esquerda. Minha mão esquerda está correta, ponto de contato está legal, talvez, então pressão e velocidade. Corrige. Bom, vai, estuda isso, estuda naquele trecho em específico. Tá? Uma coisa importante, às vezes nós produzimos um som ruim porque nós perdemos a concentração. Então trabalhar a concentração, tocar música mais vezes do começo ao fim. Tá? Nós temos que dividir o nosso estudo, né, em momentos que nós estamos estudando e momentos que nós estamos tocando. Tá? Talvez eu diria assim que nós devemos dividir um 70-30, 70% de estudo e 30% de toque. Tá? Estudar 70%, que é pegar os trechos, definir todos os objetivos técnicos, tá? Resolver tudo aquilo ali, e temos que tocar 30%, que é no momento que nós estaremos trabalhando a concentração, que é importante para a gente ter um belo de uma produção sonora do começo ao fim da música. Vou te fazer um convite agora para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Beleza? Muito obrigado e até mais.